A chuva caía como lágrimas de um céu partido sobre as ruas íngremes de Alfama, mas não era a água que molhava o rosto de Maria. Ela corria, o coração batendo como o ritmo acelerado de um fado raivoso, as sandálias chapinhando nas poças que refletiam as luzes amareladas dos lampiões. Atrás dela, a voz de Sofia coava, rouca e desesperada. Maria! Para! Não podes fugir para sempre. O que disseste à minha mãe não é verdade, juro-te pela Virgem de Fátima. Mas Maria não parou. As palavras da mãe de Sofia, afiadas como as lâminas das navalhas dos antigos marinheiros do Tejo, ainda cortavam fundo. Tu és uma praga, uma vergonha para a família dela. Afasta-te antes que destrua tudo. Como podia Sofia defender aquilo? Como podia fingir que o mal-entendido da noite anterior, aquela carta antiga encontrada no sótão da casa de família, com palavras sussurradas de afeto que nunca foram ditas em voz alta, não mudava tudo entre elas? Maria tropeçou numa pedra solta, caiu de joelhos na calçada molhada e soluçou: o mundo de Lisboa, sua Lisboa eterna, de azulejos azuis e cheira-mar, desabando ao seu redor como um castelo de cartas. Era uma noite de verão de 2015, e o ar em Alfama cheirava a sardinha assada e a jasmim selvagem. Maria, com 10 anos, e Sofia, com 11, corriam pelas vielas estreitas, rindo até as barrigas doerem. Olha, Sofia! É a minha vez de ser a rainha do Tejo, gritava Maria, subindo num muro baixo que dava para o rio, os braços abertos como se pudesse voar. Sofia, sempre mais cautelosa, com os cabelos castanhos atados num rabo de cavalo perfeito, puxava-lhe a saia. Desce daí, tola! A tua mãe mata-me se te magoes. E depois, quem me leva aos bailes de fado no meu aniversário? Elas eram inseparáveis desde os primeiros dias na escola primária de São Vicente, onde as freiras as punham lado a lado para rezar o terço. As famílias, ambas de raízes lisboetas profundas, a de Maria com avós que cantavam fado nas tascas do bairro Alto, a de Sofia com tios que vendiam pastéis de nata na confeitaria centenária da Baixa, viam-nas como irmãs de alma, destinadas a casar com rapazes da vizinhança e perpetuar as tradições. Mas o destino, como os ventos caprichosos que agitam as velas dos barcos de recreio no Tejo, tem seus truques. Aos 15 anos, durante o São João, quando as ruas explodem em fogueiras e martelos de plástico batem em cabeças risonhas, Maria sentiu pela primeira vez o aperto no peito ao ver Sofia dançar com o rapaz alto da escola. Não era ciúme de amiga, era algo mais fundo, como o lamento de uma saudade que ainda não existia. Por que ficas assim, Maria? Pareces uma alma penada, perguntou Sofia naquela noite, limpando o suor da testa com a manga da camisa xadrez, o fogo crepitando ao fundo. Maria encolheu os ombros, fingindo indiferença. Nada. Só o calor. Vamos comer mais malaçadas? Elas devoraram doces quentes, lambuzadas de açúcar e juraram eterna amizade sob as estrelas de Lisboa, ignorando o sussurro do coração que começava a acordar. Anos se passaram como as marés do Atlântico, levando-as para a universidade na cidade universitária, onde estudavam História da Arte. Maria fascinada pelos azulejos renascentistas que adornam as igrejas de Lisboa, Sofia pela arquitetura manuelina que ecoa as descobertas. Partilhavam um quarto apertado no lumiar, com vista para os eucaliptos que balançam ao vento, e noites em claro a debater-se o fado é lamento ou celebração. O fado é como nós, Sofia, dor e alegria entrelaçadas, como as rendas das nossas avós, dizia Maria, traçando padrões invisíveis no ar com os dedos. Sofia ria, atirando uma almofada: tu és demasiado poética para uma lisboeta. Um dia vais escrever um livro sobre isso. Mas por baixo das risadas, havia olhares que se demoravam, toques acidentais que arrepiavam a pele, silêncios carregados de não ditos. O mal-entendido irrompeu numa tarde chuvosa de outono, quando as mães delas, unidas por anos de chás da tarde na pastelaria Versalhes, decidiram limpar o sótão da casa antiga da família de Sofia, no Chiado. Entre caixas poeirentas de fotografias amareladas e vestidos de noiva guardados como relíquias, encontraram uma carta. Amassada, escrita à mão por Maria, aos 17 anos, num papel com o brasão do Liceu de Santa Maria. Sofia, minha alma gêmea, se o mundo não nos entende, fugiremos para o Algarve e viveremos como as sereias do Tejo, livres e eternas. O teu toque é o meu fado favorito.
As palavras, num acesso de juventude romântica após uma noite de vinho do Porto e confissões sussurradas, nunca foram enviadas. Maria escondera num diário, mas o destino soltara. A mãe de Sofia, Dona Isabel, uma viúva devota que frequentava a Sé de Lisboa todos os domingos e via o mundo através das lentes conservadoras da província que a vira nascer, sentiu o sangue gelar. Isto é um escândalo. Uma aberração. Como pôde a tua filha? Ligou imediatamente para Dona Ana, mãe de Maria, e as duas, outrora confidentes, trocaram acusações como facas num duelo de honra. A tua Maria corrompeu a minha Sofia. Afasta-as, antes que a vergonha nos atinja, gritou Dona Isabel ao telefone, a voz tremendo de fúria e medo. Dona Ana, com o coração apertado por tradições que prendiam como as muralhas de Belém, respondeu com lágrimas: não é possível. Elas são só amigas. Mas eu falarei com ela. Naquela noite, o jantar familiar na casa de Sofia transformou-se num tribunal, olhares acusadores, silêncios pesados como nevoeiro do Tejo, e Maria, chamada às pressas, confrontada com a carta na mão trêmula de Dona Isabel. Tu amas a minha filha como um homem amaria uma mulher? Isso é contra Deus, contra a família, contra tudo o que Lisboa nos ensinou, exclamou Dona Isabel, o rosário tilintando nos dedos. Maria, pálida como os fantasmas dos antigos navegadores, negou no início, o pânico sufocando-a. Não, senhora. Era só uma brincadeira de miúdas. Nada mais. Mas os olhos de Sofia, fixos nela do outro lado da mesa, imploravam verdade e traição. Sofia, que lera a carta em segredo anos antes e guardara o segredo como um tesouro, sentiu o mundo ruir. Mãe, para. A Maria é a minha melhor amiga. Não há mal-entendido nenhum, defendeu ela, mas a dúvida plantara-se, venenosa como o absinto nas tascas de fado. Maria fugiu dali, as ruas do Chiado engolindo-a como um labirinto de memórias. Correu até ao mirador da Senhora do Monte, onde se sentava com Sofia em noites de verão a contar estrelas, e ali, sob a estátua da Virgem que vela pela cidade, desabou. Como explicar que o amor por Sofia não era escolha, mas destino, como o fado que nasce na alma sem pedir licença? Como contar que, nos sonhos, via-as juntas num quarto iluminado por velas, mãos entrelaçadas, sussurrando promessas em vez de orações? O telefone vibrou, mensagem de Sofia. Por favor, volta. Eu sei a verdade. E eu sinto mesmo. Desde sempre. Mas o medo era maior. Maria silenciou o aparelho e deixou a chuva lavar as lágrimas, enquanto Lisboa, indiferente, cantava seu fado eterno nas esquinas. Dias se arrastaram como as sombras alongadas do castelo de São Jorge ao pôr do sol. Maria evitou as chamadas, refugiando-se na biblioteca da universidade, entre pilhas de livros sobre os poetas do século de ouro, Camões, que amaram uma mulher perdida no mar e cujos sonetos ecoavam sua dor. Amor é fogo que arde sem se ver, murmurava ela para si mesma, traçando as linhas com o dedo. Mas o fogo consumia-a por dentro. A mãe, Dona Ana, tentara falar. Filha, o que se passa? A Isabel está furiosa, diz que tu. Que voz? Oh, Maria, pensa na família. No que dirão na paróquia, nas tias que nos visitam aos domingos com os seus mexericos. Maria respondera com silêncio, o coração partido em duas metades, uma que ansiava por Sofia, a outra que temia o exílio social numa cidade onde as tradições são como as pedras das calçadas, antigas, imóveis, eternas. Sofia, por sua vez, enfrentava o inferno caseiro. Dona Isabel, com a rigidez de quem crescera sob o salazarismo residual, trancara-a no quarto como uma freira em clausura. Não sairás até confessares esse pecado. O padre Manuel vai-te absolver, mas primeiro, corta essa amizade venenosa. Sofia, rebelde como as gaivotas que desafiam as ondas do Tejo, respondia com fados cantados baixinho pela janela. Ai, esta saudade que me dói tanto. Lembrava-se das tardes no Jardim da Estrela, onde elas colhiam margaridas e teciam coroas, jurando lealdade eterna. Aos 22 anos, Sofia admitia agora a si mesma o que negara por medo. O amor por Maria não era amizade, era o centro do seu universo, como o sol que banha a praça do comércio.
Numa noite de insônia, escreveu uma carta não para esconder, mas para enviar. Maria, o mal-entendido não é carta. É o nosso silêncio. Eu amo-te, não como irmã, mas como a mulher que és. Encontra-me no nosso miradouro, amanhã ao amanhecer. Se não vieres, parte do meu coração partirá contigo. O amanhecer lisboeta é um milagre de luz dourada, filtrada pelas folhas das árvores no miradouro. Sofia esperou, o casaco apertado contra o frio úmido, os olhos varrendo o horizonte onde o Tejo se funde com o céu. Passos. Maria surgiu da névoa, os olhos inchados de noites sem sono, os cabelos cacheados em desalinho como as ondas revoltas. Sofia. Eu vim porque não suporto a ideia de te perder. As palavras saíram num fôlego, e então, num gesto impulsivo, Maria estendeu a mão. Sofia pegou-lhe, os dedos entrelaçando-se como raízes antigas sob a terra de Lisboa. Então não me percas. O que sentes? Eu sinto também. Desde o São João, quando te vi chorar por mim sem razão. É amor, Maria. O nosso amor secreto, mas real como o fado de Amália. Elas sentaram-se no banco de pedra, o sol nascendo devagar, pintando o rio de tons alaranjados. Falaram horas, desfiando anos de não ditos, as noites em que Sofia sonhara com beijos que não ousava dar, as vezes em que Maria escrevera poemas escondidos dedicados a S, a mulher de olhos castanhos que iluminava suas sombras. Riram de memórias tolas, como a vez em que roubaram figos do pomar do vizinho e foram apanhadas pela polícia municipal, rindo até chorar, e choraram pela dor iminente. As nossas mães. A sociedade. Lisboa pode ser bela, mas é cruel com quem ama fora das normas, sussurrou Maria, a cabeça no ombro de Sofia. Lembras-te das histórias da avó sobre as mulheres que amavam em segredo durante a ditadura? Elas sobreviveram. Nós sobreviveremos. Mas o idílio frágil quebrou-se nessa tarde, quando Dona Isabel, farejando traição como um cão de caça, seguiu Sofia até o miradouro. Escondida atrás de uma oliveira centenária, ouviu fragmentos, amo-te. Para sempre. O choque foi como um trovão. Correu para a paróquia, confidenciando ao padre Manuel, que, apesar de sua bondade, viu nisso um dever de salvar almas. Isabel, reza o terço pela tua filha. E avisa a Ana, juntas, afastemo-las antes que o escândalo chegue aos jornais da cidade. A máquina do rumor pôs-se em marcha, sussurros na confeitaria, olhares enviesados no mercado da Ribeira, telefonemas entre tias que teciam teias de julgamento. Duas moças da boa família. Que vergonha! Em Lisboa, com tantos rapazes decentes. Maria e Sofia, alheias no início, encontravam-se em segredo, passeios noturnos pelo bairro Alto, onde o fado abafava seus sussurros, piqueniques escondidos no Parque Eduardo VII, com queijos da Serra da Estrela e vinho verde gelado. O amor florescia como as buganvílias nas fachadas antigas, intenso, colorido, mas frágil. Imaginemos um futuro nosso, dizia Sofia, traçando mapas imaginários na palma da mão de Maria. Uma casa em Sintra, com jardim de camélias, onde cantamos fado só para nós. Maria sorria, mas o medo roía. E se nos descobrirem? Perderemos tudo, famílias, amigos, o nosso lugar nesta cidade. A traição veio de onde menos esperavam, de Ana, a mãe de Maria. Pressionada por Dona Isabel, que ameaçara romper laços familiares e espalhar o escândalo pela rede de parentes em todo o Alentejo, Dona Ana cedeu. Numa carta formal, endereçada a Sofia, escreveu: Filha da minha amiga, afasta-te da minha Maria. Ela precisa de um caminho reto, de um marido que a honre. Isto que sentes é confusão, não amor. Pela salvação de ambas, obedece. Sofia leu as palavras à luz de uma vela no quarto, o coração em frangalhos. Traição, não de estranhos, mas da família que as unira. Correu para Maria, a carta amassada na mão, a tua mãe. Ela quer-nos separadas. Como pôde? Maria, confrontada, explodiu em lágrimas. Eu não sabia. Mãe, porquê? Nós só queremos ser felizes. Dona Ana, com o rosto endurecido pela culpa e pelo medo social, respondeu friamente: Felicidade?
Isto é pecado, Maria. Pensa no que dirão na missa do domingo, nas tias que nos olham de esgalha. Lisboa mudou, mas não tanto. Encontra um rapaz, casa-te, tem filhos. Esquece esta loucura. A discussão escalou para gritos, pratos atirados na cozinha da casa em Alcântara e quando como tiros no silêncio da noite. Maria saiu porta fora, jurando nunca mais voltar, enquanto Sofia, do outro lado da cidade, afogava a dor em fado num bar escondido do cais do Sodré, cantando estranha forma de vida com voz partida. O ápice do conflito irrompeu numa tarde de primavera, durante a Feira do Livro no Parque Eduardo VII. Maria e Sofia, apesar de tudo, marcaram o encontro ali, um oásis de palavras livres entre barracas de livros antigos e cheira café fresco. Mas Dona Isabel, vigilante como um falcão, aparecera com reforços, o Padre Manuel e um grupo de senhoras da paróquia, por acaso passeando. Ao verem as duas de mãos dadas, disfarçando afeto com risos nervosos, o escândalo explodiu. Pecadoras! Vergonha pública, gritou Dona Isabel, atraindo olhares curiosos. O padre interveio, suplicando, filhas, arrependei-vos. Deus perdoa, mas a sociedade não. Multidão formou-se, murmúrios como ondas. Que horror! Duas moças da nossa gente. Maria e Sofia correram, humilhadas, as lágrimas misturando-se ao pó do parque. Esconderam-se num café próximo, no Rocio, onde o bulício das gaivotas e dos elétricos abafava o choro. Não aguento mais, Sofia. Elas nos odeiam pelo que somos, soluçou Maria, a cabeça na mesa de mármore. Sofia, com fogo nos olhos, apertou-lhe a mão, não pelo que somos, mas pelo que temem perder a ilusão de normalidade. Mas nós somos lisboetas, Maria. Sobrevivemos a terremotos, invasões, ditaduras. O nosso amor é mais forte que isso. Naquela noite, elas decidiram confrontar o mundo. Uma carta aberta às famílias, lida numa reunião forçada na casa de Dona Ana, com o Tejo visível pela janela como testemunha silenciosa. Queridas mães, tias, todos vós que nos criastes com amor e fado no coração, começou Sofia, voz firme apesar do tremor. Nós amamo-nos não como pecado, mas como bênção. Em Lisboa, cidade de descobertas, onde Vasco da Gama navegou para o desconhecido, nós descobrimos-nos mutuamente. Não pedimos aprovação, mas pedimos paz. Deixai-nos viver ou percam-nos para sempre. Maria continuou, evocando memórias. Lembrai-vos das nossas avós, que sussurravam amores proibidos nas sombras de Alfama. O amor não trai tradições, enriquece-as. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Dona Isabel chorou primeiro, o rosário caindo no chão. Eu tive medo. Medo de vos perder para um mundo cruel. Dona Ana, quebrantada, estendeu as mãos. Perdoai-me pela traição. Eu via só o escândalo, não o vosso coração. A reconciliação não foi instantânea, como o vinho do Douro, precisou de tempo para amadurecer. Semanas de conversas tensas, terços rezados juntas, visitas ao Padre Manuel que, tocado pela sinceridade, abençoou o amor puro. A pressão social amainou devagar, as tias pararam os mexericos, substituídos por convites cautelosos para chás, vizinhos, curiosos, ofereceram sorrisos tímidos. Maria e Sofia, agora livres, passeavam abertamente pelo Tejo, mãos dadas sob o sol de verão, cantando fado suave nas tascas onde outrora se escondiam. Vês? Lisboa nos aceita, disse Sofia uma noite, no Miradouro, o rio brilhando como safira. Maria sorriu, beijando-lhe a testa, não Lisboa. Nós nos aceitamos. E isso é o maior fado de todos. Anos depois, numa Lisboa renovada mas eterna, elas casaram-se numa cerimónia simples na igreja de São Roque, com azulejos testemunhando o voto. As mães, envelhecidas mas serenas, sentaram-se na primeira fila, lágrimas de orgulho nos olhos. O amor secreto tornara-se hino, e quando nas vielas de Alfama como um fado de esperança. E assim, entre o Tejo e o céu, duas amigas de infância encontraram não só reconciliação, mas redenção, prova de que, em Portugal, o coração, como o oceano, sempre encontra seu caminho para casa.